o nosso convidado de hoje, o querido jornalista e documentarista André Fran, que já participou aqui do Matinal com a gente algumas semanas, e hoje ele volta a nos prestigiar com a presença dele para contar o que tem por trás de um jantar, digamos, diferente que teve na Casa Branca recentemente. Bom dia, André, você está por aí? Bom dia, Bia, bom dia, Amado, tudo bom? Tudo bem, eu Bem-vindo fiquei de feliz volta. de Era você... férias ou trabalho? Trabalho, estava na Malásia num congresso de jornalismo e aí eu não consegui participar por causa do fuso. E eu fiquei feliz de ver que você só participaria na minha volta, porque eu queria estar aqui quando você viesse, e eu vi que quase se entrou na semana passada, mas aí veio prisão de Bolsonaro, um monte de coisa, que acabou jogando sua participação para hoje. Eu fiquei feliz. E vamos ter Feliz hoje também. uma participação Viaje mais. a Coisas quatro. boas acontecem quando você está fora. Fique à vontade para viajar mais. Exatamente. E vamos ter uma quarta participação hoje também. Queria convidar aqui a nossa correspondente nos Estados Unidos, Letícia Duarte. Letícia, vem para cá, ajude-se a nós participar do nosso papo com o André Fran. Tudo bem? Bom dia, bom vê-los. Bom estar com vocês e bom retorno aqui. Obrigado, valeu demais. Vou introduzir aqui o assunto e aí depois vou deixar vocês aí, cada um do seu ponto de vista, analisar. André, o Donald Trump fez um jantar na Casa Branca no mês passado com uma lista de convidados inusitada. O jantar foi feito depois de um encontro que ele teve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e na lista, além dos integrantes da nobreza saudita, estavam Elon Musk, da nobreza americana, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, da nobreza futebolística, e ninguém menos que outro integrante da nobreza do futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Time meio confuso, assim, né? E isso gerou um monte também de especulação. O que o Cristiano Ronaldo estaria fazendo com o príncipe saudita e ali com o Gianni Infantino? Enfim, queria abrir nosso papo jogando para você qual era o verdadeiro cardápio daquele jantar? O que estava sendo discutido ali? Pois é, Amado, são vários interesses aí, né? Você citou esse escrete estelar, né? Pelo contrário, que estava presente nesse jantar. Mas se você for analisar a fundo, todo mundo ali tem algum interesse, né? Todo mundo ali tem algo que interessa para estar participando desse jantar. Se a gente for analisar rapidamente, tem o Trump, interessado em negócios com a Arábia Saudita, né? Ele anunciou ali, né, que os investimentos da Arábia Saudita nos Estados Unidos vão chegar a 1 trilhão, era 600 milhões dividido em 4 parcelas, sei lá, parcelas, parece que a gente está falando de compra de geladeira, mas era meio que isso. Ele aumentou logo para 1 trilhão. Eu assisti a declaração, né, Letícia com certeza assistiu também, e até aquela coisa meio Trump, né? Ele falou, $1 gazillion, trillion dollars, e o MBS, né, Mohammed bin Salman, meio que embarca, sim, vamos, e depois acaba tendo que concordar, mas isso deve acontecer de fato, né? Por mais que a gente tenha aí, analisar o PIB da Arábia Saudita, é 1,3 trilhão, então é coisa que eles vão colocar nos Estados Unidos. Então o interesse do Trump está claro. O interesse do MBS, Mohammed bin Salman, vem fazendo parte desse projeto dele da Visão 2030, que já há algum tempo eles lançaram e que é essa promessa de deixar o país mais aberto, tirar tanto do seu extremismo, do seu radicalismo wahhabista, né, dessa versão mais radical sunita do Islã, que persegue opositores religiosos, opositores políticos, oprime as mulheres, oprime gays, e eles... Mas claro que muito disso, na verdade, é por conta da dependência deles no petróleo, querer variar a sua economia para o futuro, né? E, na verdade, essas concessões, eu tive lá num desses momentos, né, que eles abriram para um evento de fórmula de carros eletrônicos, e aí podia entrar jornalista, podia entrar mulher sem autorização de um responsável masculino, homem, né, para ser um absurdo. E isso visto como uma coisa, nossa, como eles estão abertos agora, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu fui no primeiro jogo que mulheres podiam ir no estádio de futebol. Não é como se palmas para o que eles estão fazendo, né? Era o mínimo. Assassinaram um jornalista, né? E o Trump, neste encontro, nessa reunião
na Casa Branca, falando, não, mas passou pano para um cara que mandou assassinar. Isso, segundo a investigação do próprios Estados Unidos, né, tem um relatório da inteligência americana que confirma que havia uma coordenação do próprio Mohammed bin Salman no assassinato do Jamal Khashoggi, jornalista que escrevia inclusive para o Washington Post, né, que foi assassinado e esquartejado na embaixada em Istambul, né, na embaixada saudita em Istambul. Então, tem esse lado do interesse da Arábia Saudita em se mostrar cada vez mais aberta, mais popular, e por isso também o investimento dele no futebol. E só para resumir aqui, tem o interesse do Cristiano Ronaldo, que aí são vários e talvez seja o mais curioso nessa história toda. Tem o interesse esportivo, né? Vai ter uma Copa nos Estados Unidos, o Ronaldo está com cartão amarelo, não poderia participar da estreia. Então tá um Infantino ali, que virou também um parça do Trump, uma coisa das mais inusitadas do mundo. Gianni Infantino, presidente da FIFA, participa até de reunião sobre Gaza. Ninguém entende nada o que esse coroa está fazendo ali no meio dessa galera. Mas tem o interesse do Cristiano Ronaldo civil, muita gente não sabe, mas ele tem uma acusação de estupro em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde foi assinado um acordo com a vítima de $375 mil, e recentemente essa vítima quis reabrir esses processos porque ela disse ter sido coagida a assinar esse acordo. Então tem essa questão também. E tem a terceira questão dele ser o chaveirinho do MBS, né? Um dos grandes formas de investir nessa campanha para tornar a Arábia Saudita mais, de legitimar e normalizar a Arábia Saudita, foi um investimento no futebol, né? Que é a paixão popular mundial, e o Fundo Soberano da Arábia Saudita que investiu na contratação desses craques, que foi o Neymar para lá, Benzema, Cristiano Ronaldo. Então também tem esse papel dele como garoto propaganda do MBS, e ele, né, se prestar isso por conta da grana sem fim que ele deve embolsar aí quase que a cada segundo. Desculpa se falei demais, mas acho que dei pelo menos um primeiro panorama aí dos interesses dessa galera toda que estava por ali. Não, Sim. imagina, André, obrigada. Que bom que você está aqui com a gente hoje e não falou demais, não. Aliás, tem muita coisa ainda para falar para a gente ir destrinchando de tudo isso. Mas eu queria passar primeiro aqui para a Letícia também, ver o que ela quer agregar aqui na nossa conversa e depois trazer jogar para o Fran de novo, né? Você estava falando do Cristiano Ronaldo virar quase um embaixador informal, assim, né, da Arábia Saudita. E aí, se a gente puder recuperar um pouco também de como se constrói essa relação, assim, desde quando e quais são os movimentos aí nos últimos tempos, inclusive, que você acha mais significativos para essa relação. Mas antes eu vou jogar aqui para a Letícia. Tem muitas camadas, né? Acho que o André apresentou bem tudo que tem aí, mas eu acho interessante esse conceito do sport washing, né? Que a Arábia Saudita está apostando no futebol para limpar a sua imagem nessa área dos direitos humanos. E agora o Trump surfa nessa onda também, tirando uma casquinha, né? Emprestando legitimidade americana a esses esforços e trazendo para o centro, né? O coração do poder, essa estratégia com o Cristiano Ronaldo. E interessante, foi uma noite de retornos, né? Como o André estava falando, o Cristiano Ronaldo foi a primeira vez que ele voltou, que foi fotografado nos Estados Unidos desde 2017, quando ele sofreu essas alegações, né? Essas acusações de violência sexual em Las Vegas, que nunca foram comprovadas, mas ele danificou a imagem dele. O príncipe saudita também não retornava desde que ele foi acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. E isso, né, o caso investigado, também muito importante para os Estados Unidos, repercutiu mundialmente. Então, foi o retorno dele desde 2018, dessa acusação de assassinato, e o terceiro retorno foi do Musk, que foi o primeiro retorno dele à Casa Branca, depois que ele deixou o governo Trump. Então, vários reabilitados aí nesse também, né, um jantar de conveniências, onde tem muita coisa em jogo, e tem em parte esse acordo financeiro, né, os petrodólares, o Trump surfando nessa onda, mas também passando por cima de toda essa questão dos direitos humanos e fazendo o que é um acordo de conveniência, né? E aproveito já para jogar bola de volta também para o André, porque a gente sabe que o Trump está nesse momento de popularidade em baixa, então para o Trump também é interessante ter o Cristiano Ronaldo, né, usar um pouco dessa popularidade, e tem a Copa do Mundo ano que vem, né, nos Estados Unidos, México e Canadá, que o Trump também já vem fazendo uma politização sobre isso, né, ele já anunciou o seu interesse de tentar transferir algumas das sedes
para cidades governadas pelos republicanos, tirar da mão dos democratas. Então está bem claro aí que ele também pretende fazer um uso político do evento. Mas queria te ouvir um pouco, André, como você acha que o Cristiano Ronaldo entra nessa equação também pensando depois na Copa? Pois é, Letícia destacou muito bem, porque é mais um desses absurdos dessas reuniões. Se você junta gente absurda, você só vai ter absurdo. Como jornalista, a gente fica curioso, porque estar nesse jantar devia ser um festival que já teve até difícil de ficar anotando ou gravando tudo que foi falado. Porque se a gente for pegar, né, na frente do Gianni Infantino, o presidente da FIFA, o Trump falou isso que a Letícia falou, né, de que vai tirar as sedes que não são republicanas, né, de estados que são mal governados por esquerdistas. Ele falou em bombardear o México. Gente, é sério, ele falou em bombardear o México, que é uma das sedes da Copa, na frente de Gianni Infantino. Uma coisa completamente absurda. E sobre essa participação do Cristiano Ronaldo, que não deixa de ser mais absurda, é um interesse direto, né, da parte do governo saudita, né, do regime da Casa de Saúde, fazer isso, né, de ter esses embaixadores que são talvez as estrelas mais populares do mundo. Cristiano Ronaldo, acho que é o cara que tem mais seguidor no Instagram no mundo, né? E hoje isso é um baita índice aí da gente medir a influência, a popularidade dele. E se a gente for lembrar na época, né, que ele foi para lá 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele e o Messi foram sempre os grandes craques ali que disputaram, né, no cenário do futebol mundial, né? Considerado até hoje um dos maiores do mundo. E o Messi faz um movimento, né, de ele jogar no Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain e faz um movimento para onde ele está agora, de ir para os Estados Unidos, justamente. E um acordo multibilionário, ele tem até participação em ações da Apple e tudo mais. E, por outro lado, o Cristiano Ronaldo, com essa questão, né, do caso de violência sexual nos Estados Unidos, né, de que ele não podia, não era interessante para ele voltar para lá, teve um estudo feito do quanto ele perdeu de grana não podendo fazer negócios nos Estados Unidos por conta disso, né? Não era uma proibição, mas foi algo que deixou ele afastado dos Estados Unidos por um bom tempo. Então, o que ele perdeu de dinheiro nisso também foi uma coisa dantesca. Assim. Então, une as duas coisas, né? Ele, por onde ele conseguiria fazer tanta grana, no caso ali da carreira dele, indo jogar no Al Nassr, no time da Arábia Saudita, né? E por outro lado, o que é para o MBS o maior interesse para legitimar e normalizar um governo que esquarteja jornalista, que proíbe mulher de dirigir até pouco tempo, de frequentar estádio, onde executa pessoas em praça pública, até um parênteses, gente. Nessa viagem mesmo que eu fiz à Arábia Saudita, para mostrar e expor essas questões dentro do que era possível, a gente quis mostrar essa praça onde eram executadas as pessoas, onde pessoas são decapitadas. Né? No pleno mundo atual, isso acontecia até recentemente na Arábia Saudita. E eu achava que era uma coisa que acontecia dentro de um presídio, lugares fortemente guardados, segurança, arame farpado. Gente, era uma praça normal. Tem um senhor vendendo ali as bugigangas dele, a criança jogando futebol, chega a determinada hora do dia, parou, esvazia aqui, trazem um cara, corta a cabeça, um ralo gigante, escoa o sangue, desculpa a situação super grave. Mas é para a gente ilustrar como é absurdo esse governo e como, através do futebol e dos seus craques, claro, com muita injeção de dinheiro, eles conseguem esse tipo de RP, esse tipo de garoto propaganda para normalizar um governo completamente absurdo e extremista. Agora, Gui, eu tenho uma dúvida só para embarcar aqui no que o Fran estava falando. E o impacto para os craques dessa associação, Fran? Como que você vê isso? Porque assim, a Arábia Saudita está levando esses craques para lá para surfar nessa popularidade e fazer, em tese, essa lavagem aí um pouco de imagem. Mas e o impacto para esses jogadores? Por que a gente não vê na mesma medida, assim? Eu acho que essa é uma pergunta ótima, Bia, porque eu acho que de um lado tem aquela cegueira do fanatismo, né? Isso a gente vê muito no futebol. O técnico do seu time faz uma declaração horrorosa, como o Abel Braga falou ontem sobre camisa rosa relacionando a pessoas gays, e tem torcedores que até não concordam e sabem que aquilo é um absurdo, mas dão uma passada de pano. Não, mas ele já é um senhor de idade, ele não falou muito. Então, por um lado, e eu acho que isso entra
na equação do Cristiano Ronaldo e da equipe de agentes dele, né, esses jogadores hoje que têm esse nível de projeção, seja o Neymar, o Cristiano Ronaldo, eles têm uma empresa por trás deles. Né? O LeBron James, lá da NBA, no início da carreira, é chamado The Franchise, ele é uma franquia, né? Eles são empresas mesmo multimilionárias. Então acho que passa na equação isso, olha, no futebol muita gente vai passar pano se a gente for apoiar ou jogar na Arábia Saudita, a gente fala que não tem nada a ver com isso. E aí, de repente, ele está sendo usado, né, como garoto propaganda, levado para cima e para baixo pelo MPS. E tem a equação da parte da grana, né? Ele está levando muita grana e ele vai participar disso e faz parte, né? Ele compra ali a complacência dele e tudo mais. E acho que também tem um pouco dessa falta de noção. Já não deve ser bem assim. Esses caras têm em torno deles muito yes man, né? A galera que só fala assim, que não discorda, que não fala, cara, você está fazendo um absurdo, para com isso, você está louco. Né? Esses jogadores dessa projeção não tem muito isso. Então acho que tem todo esse esquema por trás. E aí falta um pouco daquela sensibilidade que o Michael Jordan tinha na NBA, que por mais que seja cínica de certa forma, mas ele falou a famosa frase, né? Republicanos também compram tênis. Né? Ele, a garota propaganda de uma grande marca de tênis, falava, cara, eu não vou me envolver por política, que eu estou alijando aqui metade do meu público consumidor. Então, eu acho que até por questões, eu acho que tem coisas que ultrapassam a política, que são direitos humanos, e eu, na minha, né, humildemente, passo a admirar aqueles atletas que se posicionam quando tem um Black Lives Matter, quando tem uma outra questão mais profunda, assim. Entendo totalmente aqueles que não querem se posicionar como de esquerda, de direita, apoiar candidato A, candidato B, mas eu acho que nesse caso que a gente está tratando aqui hoje, no Amado Mundo, no Matinal, ultrapassa a questão política. São direitos humanos, né? Direito de liberdade de imprensa, é assassinato de jornalista, é opressão às mulheres, é opressão aos gays. Então, quando o cara se presta a isso, aí eu acho extremamente lamentável. E aí a gente vai puxando a cordinha, vai, né, aquele nosso ídolo do futebol, a gente vai vendo quem ele é por trás, aí a coisa vai ficando lamentável de fato. Ô Fran, como você sabe, eu entendo tanto de futebol quanto de física quântica. E eu fiquei meio chocado com essa informação do Cristiano Ronaldo. Eu não sabia dessa condenação dele por estupro. Mas sei da má conduta, não nessa área, mas a má conduta social de uma maneira geral, com opiniões que mostram que não está nem aí para direitos humanos, não está nem aí para liberdades democráticas, liberdades civis, de outro craque, nosso craque aqui, que é o Neymar. E o Neymar também teve numa operação dessa, envolvendo um possível sport washing com a Arábia Saudita. Eu queria te perguntar, ali era também sport washing? E por que não deu certo aquela coisa dele jogar lá, e enfim, tanto que ele veio para o Brasil? Todo esse movimento faz parte do sport washing. Foi fundamental a Letícia trazer esse termo para a discussão, porque é o fenômeno que explica tudo isso e essa estratégia da Arábia Saudita, né, dentro de tantas outras estratégias, mas o futebol sendo uma das sendo uma das principais, uma das onde eles investem mais grana. E o que fez esses jogadores todos irem para lá, né, não é que o clube A se desenvolveu, o clube B se desenvolveu um pouco mais, aí um investiu, trouxe. Não, tudo ali tem dinheiro do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Ou seja, o governo Bin Salman decidiu pegar uma grana pesada, distribuir para os clubes e falou: ó, usa essa grana aí para fazer estádio maravilhoso, contratar os maiores craques do mundo, porque a gente quer fazer o nosso campeonato ser uma coisa que vai virar chamariz no mundo todo. Não virou assim um campeonato, claro, né? Isso aí tem uma coisa que demora décadas, né, para você se consolidar como um campeonato relevante. Mas, né, quem nunca falou em futebol na Arábia Saudita, nunca tinha ouvido falar num clube da Arábia Saudita, hoje você vê uma garotada com camisa do Al Nassr na rua, ponto do Cristiano Ronaldo, direto. Né? O time do Neymar todo mundo conhece, todo mundo sabia, assistia um jogo ou outro por conta dele. E não é questão, e aí no objetivo, de a nossa liga não foi a mais popular do mundo, a nossa liga não competiu com a liga da Espanha ou a Premier League da Inglaterra. Não, mas o papel disso do sports washing é normalizar a Arábia Saudita enquanto país. Então, hoje em dia, a Arábia Saudita é um time que tem uma liga de futebol, que grandes jogadores jogam lá,
pro público médio, pro fã médio de futebol ou de esporte, isso já cumpriu o papel do que eles queriam, né? O investimento já foi bem sucedido nesse sentido. E se você perguntou por que o Neymar não deu certo lá, aí, meu amigo, é por coisas neymarísticas, né? Aí tem que se machuca, infelizmente, mas tem um pouco também de não se cuidar muito bem, de fazer besteira. Aí são essas coisas que só o Neymar e os parceiros dele poderiam nos responder. Letícia, você quer entrar aqui no papo? Quer falar alguma coisa? Eu queria só mencionar, porque às vezes a gente fala tanto assim, os jogadores estão sendo usados pelos, né? Eu acho que como é importante a gente trazer que os jogadores também estão usando isso, estão se beneficiando disso, estão ativamente participando disso, né? E um dos elementos que o Cristiano Ronaldo, antes de receber o convite do Trump, ele tinha dado uma declaração rasgando elogios ao Trump, dizendo que o Trump era o cara que poderia mudar o mundo. Então, assim, ele quase se convidou também, não foi só assim, ele foi levado pelo príncipe, porque às vezes parece muito passivo, né? Como se eles tivessem, são jogadores, celebridades usadas pelos políticos. E nesse caso parece muito, ele se colocou nessa equação, ele está querendo fazer esse papel, ele entrou na geopolítica e, claro, tem interesses econômicos, tem interesses de imagem, né? Tem muita coisa nesse balaio aí, mas é uma participação ativa, eles estão escolhendo, né? Os jogadores estão sendo atores políticos também nessa equação. Né? Não é só os políticos usando futebol, é bem mais complexo e lucrativo do que isso, digamos. Agora, Letícia, eu queria te fazer uma pergunta. O Trump, a gente sabe, tem um problema grande de popularidade, né, por diferentes razões, e isso faz com que ele venha tomando medidas também em diferentes direções, né, a redução das tarifas ao café brasileiro passa um pouco por isso, para tentar aliviar a inflação. Essa associação com o futebol, né, que é um esporte de popularidade e ascensão nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o futebol não tem a mesma força que tem outros esportes, né, como basquete, beisebol, futebol americano, enfim. Mas estamos às vésperas de uma Copa do Mundo lá, né? Fatalmente, os Estados Unidos vão prestar muita atenção durante o governo Trump no futebol. Esse jantar também teve um pouco de um Trump washing, não só o sport washing, mas um Trump washing também? Com certeza, sim. Ele já vem tratando essa politização da Copa do Mundo, né? A gente falou antes, governadas pelos republicanos têm esse interesse político total que o Trump pretende usar politicamente a Copa do Mundo. Trazer o Cristiano Ronaldo nesse momento fortalece a imagem dele, né, em termos de popularidade, né, sempre pega um pouco emprestada essa imagem do Cristiano Ronaldo, que é tão popular. Ele chegou a fazer brincadeiras que o filho dele amava o Cristiano Ronaldo. Então isso também tem um apelo aos jovens. Pesquisas mostram que o Trump tem decaído muito a aprovação dele entre os jovens, então o uso do futebol é um canal para isso. Também uma comunicação com os latinos, que foi um dos grupos que ajudaram na eleição do Trump, e agora as pesquisas também mostram um declínio muito grande entre os latinos, que também é um público, né, muito aficionado pelo futebol. Então, com certeza, tem muita coisa aí na mesa, além, claro, dessa negociação com a Arábia Saudita, em termos que eles prometeram esse $1 trilhão para investir em inteligência artificial. Então, o Trump tem tentado vender essa ideia, né, de criação de empregos, e estava lá, por isso que estava lá o Elon Musk, também estavam lá o Cook da Apple, né, o CEO da Apple. Então, essa ligação com os negócios é tudo um grande balcão de negócios, né, no fim, é um jogo de conveniências onde o que interessa mais é tentar sair com lucros, e o Trump com certeza está apostando nessa relação. Então a questão ética é sempre relativizada, né, os inimigos de conveniência e os amigos de conveniência. Então nesse caso o príncipe saudita, apesar de ser acusado de assassinar o jornalista Jamal Khashoggi, né, de ter sido mandante do crime, que era correspondente do Washington Post, isso tudo fica relativizado e o Trump diz, não, ele não sabia de nada, né, não vamos constranger o nosso convidado com essas perguntas, e segue a negociação em termos de negócios. Sim. E é interessante também para a Arábia Saudita, né, que o Trump tenha uma estabilidade política, né? Queria ouvir aí Fran ou Letícia, quem puder falar um pouquinho disso também.
Eu vi que os dois concordaram com a cabeça, então vou querer ouvir um pouco os dois. Fran, vai você primeiro e depois a Letícia, por favor. Perdão, desculpa, Bia, deu uma cortada para mim aqui. Isso. Não, eu falei que é interessante para a Arábia Saudita também, né? Que o Trump tenha uma estabilidade política, né? Que o Trump se fortaleça internamente nos Estados Unidos, né? Ah, sim, se a gente for comparar, claro que, né, aquela história, né? A gente fala todos esses absurdos da Arábia Saudita e eles aconteceram durante o governo de vários e diferentes presidentes americanos de diferentes perfis. Então, essa relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos não é de hoje, não é só com o Trump, né? Inclusive, a gente quando pensa historicamente, culturalmente, em extremismo, a gente lembra do Irã, aí vai lembrar do Iraque, do Afeganistão, países, né, que os Estados Unidos teve guerra e tem relações conturbadas aí por conta desse xadrez político e dessa guerra por proxy ali no Oriente Médio, né, que tem o Irã como principal adversário, a gente acaba esquecendo a Arábia Saudita como extremista, e que talvez seja o mais extremista de todos e não começou a ser extremista com o Mohammed bin Salman. Né? O Mohammed bin Salman só deu ali um golpe, um cambalacho para assumir ali a liderança do governo de fato, botando até parente na prisão para conseguir esse objetivo, mas essa relação Estados Unidos e Arábia Saudita acontece de muito tempo. Claro que com um cara sem escrúpulos como Trump, interessado na grana muito mais do que qualquer outra coisa, faz todo sentido e eles têm muito mais entrada do que nunca tiveram nos Estados Unidos, né? A ponto dele sentar ali com o MBS sentar com o Trump e o Trump falar que a relação, né, dele, que o negócio, a questão dele ter ordenado o assassinato do jornalista foi, não, isso não foi bem assim, ele é uma pessoa muito bacana, não tem nada disso. Um relatório, né, feito pelo próprio Estados Unidos, Departamento de Inteligência, com participação do FBI. Então, é um governo que deixa naturalmente a Arábia Saudita mais confortável de se relacionar. Letícia, quer completar? Eu ia dizer basicamente a mesma coisa, que facilita, né? Tudo que a Arábia Saudita quer, né? Ser legitimada, ser tratada como um país, né, como qualquer outro, de sucesso, com Cristiano Ronaldo, grandes estrelas, grandes negócios, sucesso no futebol, trilhões de dólares para investir na economia americana. Então, se pega o dinheiro, né, os petrodólares, como se lavasse esse dinheiro e transformado em grandes investimentos para os americanos, geração de emprego para os americanos. Então, é uma equação favorável para todos, né? Nessa equação, todo mundo fez as suas relações públicas ali, todo mundo saiu com a sua parte. Então, enfim, o que é sacrificado é já realmente, né, os direitos humanos e a coerência. O resto, cada um pegou o seu quinhão. Muito bom, gente. Obrigado demais, André. Valeu mais uma participação aqui com a gente, adorei. Obrigado por ter topado o nosso convite. Volte mais vezes, por favor. E a segunda participação sua, que você mistura mundo e esporte, hein? Tá virando uma toada aí. Você tá dando só check nas suas pautas, misturando as duas editoриas. Vou trazer coisas mais variadas, prometo. Não, eu tô adorando, porque eu aprendo horrores, não entendo nada de futebol, tanto na outra participação quanto nessa, adorei. Cara, valeu, Letícia. Fica com a gente mais um pouquinho pra gente falar outras coisas do Trump. Valeu, Fran.